Não. Já que você está aí, você tem a oportunidade agora de falar com ela, de apresentá-la. Nossa eterna musa do vôlei, ela faz agora parte do time de comentaristas, né? Faz tempo dos políticos da Jovem Pan, a nossa querida Ana Paula Henkel. Alô, Ana, como é que tá? Bom dia, pessoal. Aninha, posso fazer uma pergunta para começar esquentando os tamborins? Mas já vai começar assim? Tipo o Samidana acabando com a entrevista. Aqui, nesse programa. Primeira pergunta, ele não dá nem boa tarde. Eu já dei boa ele tarde. já entra para acabar com a entrevista. O cara fala, obrigado, foda-se. E esse curso coach aí? Já dei boa tarde, já dei boa tarde. Ana, o clima aqui é tenso. O clima nos bastidores aqui da Rádio Pan-Americana SA já começa a ser turbulento. Eu recordo aqui da polarização que a gente já teve e já estamos nesse caminho. Como que você sente o Brasil dividido? Qual que é a sua perspectiva? Porque os caras querem criar uma nova chapa e a gente já sabe que tem Lula e Bolsonaro disputando um segundo turno. Qual é o seu sentimento, você que faz uma análise tão sóbria? Olha, meninos, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu acho que o mundo, acho que não é só o Brasil, não. Eu acho que o mundo ele entrou numa dicotomia muito burra, né? Muito cega. Ou é vacina, ou não é vacina, ou é hidroxicloroquina, ou é ivermectina, ou é fecha tudo, ou é abre a economia. E eu acho que o mundo vive um momento histórico, um momento de muita incerteza, né? O próprio presidente do Conselho Federal de Medicina esteve essa semana na Jovem Pan, o Dr. Mauro Ribeiro, e disse: não existe unanimidade nessa pandemia, nós precisamos atacar todos os frontes. Então, primeiro, antes da gente chegar na polarização, eu acho que a gente tem que sair dessa dicotomia ignorante que nós estamos vivendo, né? Onde só a vacina é a solução, ou só a ivermectina, ou só fecha tudo, ou só abre tudo. E numa pandemia histórica, eu acho que a gente precisa exatamente atacar tudo, né? Todos os frontes. Então, acho que o primeiro passo é sair dessa dicotomia cega que já existia antes da pandemia. A gente viu a própria eleição presidencial aqui nos Estados Unidos de 2016, depois, né, no Brasil também de 2018. Aí parece que a pandemia piorou isso mais ainda. Então, acho que o primeiro passo é sair com inteligência, com honestidade intelectual dessa dicotomia e começar a discutir políticas, né? E não políticos, que até hoje no Brasil a gente fica discutindo políticos. Aqui nos Estados Unidos piorou muito também nos últimos anos, né? A síndrome do antitrampismo pegou muita gente inteligente também, muita gente sensata. E é preciso sair, continuar fazendo força para sair dessa dicotomia, porque ela não traz benefício nenhum. E começar a discutir políticas, ficar insistindo nisso de discutir políticas e não políticos. Sensacional. É isso aí. Vê uma esperança. É isso aí. Meu querido... Pois não, Marinho. Ana Paula. Marinho tem a nova chapa. Ainda dá tempo Brasil. Encomendando a pesquisa. Ainda juro, dá velho. tempo Juro. Brasil. Juro, Ainda dá tempo. Ele tá no VAR. Ele tá. Ele está esperando ali. O nome da coligação pelo menos está pronto. Ainda dá tempo Brasil. Nada formalizado. Tamo junto, velho. Ana Paula, prazer em revê-la, minha querida. Olha só, não, vamos falar dos Estados Unidos. Já que você mencionou a absoluta crise, a ausência de políticas públicas de planejamento, vamos falar de uma crise que já perdura décadas aí, que é a questão da imigração, que é um assunto que acirra ódios e paixões, né, Emílio? E não tem nenhum consenso. Uma crise humanitária sem igual, transcorrendo na fronteira sul com o México, aí nos Estados Unidos. Obviamente o Biden, em determinado momento, nos debates da primária, para agradar a base progressista dele, basicamente deu um cartão de visitas: venham aos Estados Unidos que nós vamos acolhê-los sob a justificativa de asilo. E agora um êxodo absurdo tentando adentrar os Estados Unidos. Como é que está essa situação? O próprio Trump, quem diria, na ausência de liderança do Biden, está sugerindo que ele pessoalmente irá à fronteira. O que você acha? Como é que você está vendo esse movimento todo? Como você disse, né, Marinho, é uma crise sem precedentes na fronteira sul. A situação nunca esteve maravilhosa, né? Nem na administração Trump também a situação foi perfeita,
mas o Donald Trump, ele instaurou aquela política do fique no México, né? Espere no México até que o seu processo corra, seu processo de pedido de asilo corra aqui nos Estados Unidos, para exatamente não acontecer esse influxo que está acontecendo agora, sem precedentes. Até autoridades do ICE, né, da polícia da imigração, eles já estão dizendo que essa imigração em massa, da maneira como foi, exatamente pelo que você mencionou, né, a sinalização que Joe Biden deu ali, tanto nas primárias como nos debates com o Donald Trump, de que ele abriria as fronteiras, isso trouxe uma imigração sem precedentes. O problema, né, Marinho, é que tem muitas crianças desacompanhadas, muitos menores desacompanhados sendo usados exatamente pelos coiotes, né, pelas pessoas que são ligadas aí com cartéis também para atravessar essas crianças e conseguir entrar nos Estados Unidos. Tem muitos adultos testando positivo para Covid e sendo liberados também para entrar nos Estados Unidos, para ver se alivia um pouco esses centros que estão absolutamente lotados. Agora, é uma política que está ali no alvo já há muito tempo para os dois partidos atacarem, e não foi atacado, né? Aí entraram naquela dicotomia que eu estava falando, aquela rixa de ou é isso ou é aquilo, e uma política imigratória ficou aí esperando durante muito tempo republicanos e democratas acharem uma solução para isso, porque vem sendo um problema muito grande. O problema também, né, Marinho, como você sabe, é que Joe Biden ele prometeu a cidadania para quase 11 milhões aí de imigrantes ilegais, né, acelerando. Mas a gente sabe que não é por questão humanitária nenhuma, né? Ele quer exatamente aumentar esse eleitorado democrata, né? Ter um eleitorado democrata aí cativo, e com 11 milhões a gente sabe que qualquer eleição pode pesar durante muito tempo para um lado só. Eu queria fazer uma pergunta para Casão, vem pra cá. Casa Grande. Casão, vem pra cá. Tudo Mania bem? Eu vi o seu Twitter. Mania de provocar, né, bicho? Não pode deixar a Ana Paula gostar do jogo. Essa é a verdade. Vai pro Twitter, manda uma mensagem. Olha o Casão. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu vi no seu tweet, né? Achei muito grave, né? O meu não, porque eu já te bloqueei. Mas é que você tá falando que o veículo de imprensa quer usar o Estado pra calar você. Eu queria que você falasse sobre isso. Não fui eu. Não tinha nada a ver com isso, viu? Vai pra lá. Bom, vamos lá, Casão. Primeiramente, relaxa, Casão. Você está muito irritado com a política e com as pessoas que pensam diferente de você. Mas aquele tweet lá foi em relação ao nosso querido Caio Coppola, né? O Caio Coppola, ele começou aí um movimento muito corajoso, que é necessário, que é tocar aí o impeachment do Alexandre de Moraes, que a gente sabe, a gente vem discutindo aqui na PAN há muitas semanas, como ele vem colocando um perigo institucional muito grande numa instituição importante, sagrada para a nossa democracia, que é o STF. Mas com essa composição aí que a gente está vendo, a insegurança jurídica, ela cresce, né? Toda semana a gente vê uma jabuticaba vindo do STF. E o Alexandre de Moraes, ele tem passado exatamente essa insegurança de uma maneira muito perigosa, atropelando a Constituição várias vezes. Aí a gente vê o inquérito aí do fim do mundo e das fake news, onde ele é a vítima, o investigador, o procurador, o advogado, o juiz, enfim, a corte. Então, o Caio Coppola teve essa coragem de tocar esse abaixo-assinado para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senador Cajuru abraçou esse pedido, levou ao Senado, está no Senado agora. Entrevistamos o senador Cajuru nos Pingos nos Is na última sexta-feira. Ele disse que vai entregar sim, se não já entregou, que vai conversar e fazer pressão com os senadores para que vá a plenário esse pedido. E aí a gente viu um movimento a semana passada de alguns jornalistas aí tentando encaixar o Caio na Lei de Segurança Nacional, o que é uma aberração. A gente sabe que toda semana
existe uma tentativa de reputação, uma tentativa de assassinato de reputação com todos nós que vamos contra o sistema, que colocamos o dedo na ferida. E a semana passada foi exatamente o Caio, né? Nós lemos coisas absurdas sobre o Caio e a gente tem que dar força para o Caio, porque o Estado precisa ser lembrado que ele trabalha para nós, e não o contrário. Ô, Ana Paula, posso... Muito bem, mas você acha que vai dar alguma coisa isso aí? Eu acho que não vai acontecer nada, viu? Acho que é perda de tempo. Muda Brasil. Muda Brasil, é a chapa. Muda Senado. Emílio. A gente tem que... Eu até perguntei exatamente isso para o senador Cajuru na sexta-feira. Tá, agora o processo chegou lá no Senado, o Caio teve essa coragem, um senador teve a coragem de abraçar esse abaixo-assinado, levar ao Senado. O Caio foi absolutamente assim destruído semana passada, com absurdos foram falados sobre o Caio, tentaram colocar o Caio na Lei de Segurança Nacional por pedir o impeachment de um ministro do STF, e eu perguntei exatamente isso, Emílio, para o senador Cajuru. Tá, mas e agora? Vai chegar no Senado. A experiência que o brasileiro tem é que as coisas chegam na Câmara, morrem. Chega no Senado, morrem. Tudo que não é de interesse ali, né, das casas legislativas, porque tem muita gente ali que tem o rabo preso exatamente lá no STF por causa do foro privilegiado. E o senador Cajuru disse que o presidente vai colocar, o presidente Pacheco vai colocar em votação, e aí o senador Cajuru disse que a votação é com a digital. Você vê o nome da pessoa lá, se votou, se vai para frente, se não vai. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo pressão para que isso não morra. Tem que encher as redes sociais dos senadores, cobrar, como nós fizemos no impeachment da Dilma. A gente cobrou os senadores pelo telefone do gabinete, pelas redes sociais, pelos e-mails do Senado. Tem que continuar cobrando, porque do jeito que as coisas estão indo e com essa Constituição aí desse STF do jeito que está, não adianta Paulo Guedes, não adianta qualquer ministro liberal trazendo agendas liberais, que a insegurança jurídica vai sempre derrubar qualquer vontade de qualquer investidor aqui de fora. Muito bem, mas você sabe o que eu acho, Ana Paula? Sei lá, esse negócio de Twitter aí, não sei. Eu fico preocupado com a galera que tá na rua. Revoltadinho. Com essa manifestação que fizeram em Ubatuba. Exato. Os caras já estão tacando fogo na lua da corda. Os caras estão cansados da pandemia. Os caras estão putos. A verdade é essa, tá todo mundo cansado desse negócio e fica essa politicagem, essa coisa que não vai a lugar nenhum. Sem estratégia, uma conversinha, um papinho daqui, um papinho de lá, o outro ali, aí a vacina que tem, aí a vacina não é a vacina que era. Aí fica uma politicagem de merda e a população, o policial já não sabe mais que ele tem que bater em comerciante. O comerciante não sabe se vai abrir, aí ele abre, aí tem um barbeiro clandestino que vem aí, o cara pega um dinheirinho do outro, vai lá pro barbeiro. É uma confusão que tá no... E o povo tá ficando puto. Esse é que é o problema. Porque isso aí, sabe, essa conversa... Mas é isso mesmo. Pensando em eleição, pensando em 22, fazendo esquema aqui, outro esquema lá, fala tudo politicagem. Porque a galera tá de saco cheio. O problema é a população, é a galera que tá na rua. Vamos fazer nós, tacar fogo lá, não vamos deixar ninguém sabe, entrar. É policial ficando louco, é todo mundo maluco nessa história, entendeu? É isso que eu falo. Não tá atacando o problema. Tá inventando coisa pra ganhar um voto ali, outro lá, como se a situação tivesse normal. Esse é que é o negócio, a narrativa, é isso que você falou. Então a população tá cansada. A gente vê na cara das pessoas, do comerciante, da criança que não tem mais escola. Aí tem feriado de uma semana, aí o cara fala, o que eu vou fazer? Proibido de trabalhar. Agora eu vou pra praia, não sei o que eu vou fazer, outro vai, outro faz a coisa. Aí tem vacina, cada um não tem, tem pra velho, tem vacina, não tem, sabe? Ninguém sabe de nada. Exato. É uma confusão danada e um joga pro outro. Você chega no supermercado, agora ele fecha o negócio e fala, isso pode, isso não pode Essencial. comprar. Porra! Você vai no supermercado pra comprar um negócio, que fala, não, aqui não pode. Aí ele põe copo não pode, maionese pode. Isso aqui você não pode, isso aqui você pode. Fandangos não pode. Você quer um copo, esse aqui é o negócio. Isso aqui eles não estão resolvendo, né? O problema eles não estão resolvendo. Fica essa conversa. Nós vamos lá, o senador vai votar. Vai votar nada.
Não vai votar nada. Também acho, mas aí, Emílio, eu acho que, obviamente, há muita culpa dos governantes, né? O que os governantes estão fazendo, abusando do poder. A gente está vendo aí tiranetes espalhados, né, por todo o Brasil. Mas também eu acho que nós, como população, nós também temos o nosso peso da nossa culpa, que a gente deixou escalonar até uma situação que está ficando insustentável. Eu confesso que agora eu tenho medo, sim, de uma violência maior no Brasil. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos, obviamente, existe, né, o velho federalismo americano, os estados têm maior autonomia para abrir, para fechar, mas não houve aqui uma inércia como houve no Brasil, no sentido de aceitar tudo que estava sendo imposto, né? Aqui na Califórnia agora, eu não sei se o Marinho está sabendo, mas o recall do governador, sim. Nós estamos falando de um estado extremamente democrata. O nome do governador vai estar na cédula de julho. Ele vai ser, já atingiu, já passou de 2 milhões, né, de assinaturas. O mínimo era 1.200.000, já passou de 2 milhões. E elas já estão todas 80% confirmadas, né, ali a veracidade delas. Então, o governador ele vai estar na cédula em julho desse ano. O que eu acho que a gente, às vezes, o brasileiro, infelizmente, ele foi educado a depender muito do Estado, a achar que o Estado vai resolver os problemas. Essa semana eu li algumas postagens de pessoas até, né, de alguns jornalistas, pessoas que você até considera inteligentes, cobrando dinheiro do governo, mas o dinheiro do governo tem que fazer isso, mas o dinheiro do governo... Que dinheiro do governo? O governo não tem dinheiro, o dinheiro é nosso, é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro do pagador de impostos, né? Então, até isso, essa expressão que pode parecer uma bobagem, o dinheiro do governo, muitos brasileiros ainda acham que o dinheiro é do governo, que o governo tem que fazer isso, não, porque o governo... O dinheiro é nosso, então eu acho que ainda falta no brasileiro uma cobrança mais assertiva em relação a medidas. Eu estava vendo um dado essa semana aqui também, que apenas 2%, 3% da população americana vai para as redes sociais, né? Então, às vezes, a gente fica falando ali dentro de uma bolha, a hashtag isso, hashtag aquilo. Pode ser muito útil para você usar como pressão, como uma arma de pressão, uma ferramenta de pressão para um político, para um governante, porque eles acompanham, sim, as redes sociais. Agora, na prática, a gente tem que usar as ferramentas que eles usam também. A gente tem que ir atrás da Defensoria Pública. A gente viu a doutora Ludmila Grillo aí, Lins, no Twitter dela, ela mostrando as pessoas, se eu não me engano, em São José do Rio Preto e não sei mais aonde, as pessoas procurando a Defensoria Pública e juízes de primeira instância ali dando habeas corpus preventivo para que as pessoas não fechassem os seus lugares. Eu não sei se vocês viram, mas a semana passada, o decreto do governador do Sergipe, Belivaldo Chagas, um decreto que eu não sei se vocês leram, hoje nós vamos trazer isso nos Pingos, ele permite o confisco de bens. Ele coloca o Estado em estado de calamidade pública durante 180 dias, a partir do dia 4 de abril, e dá ao poder estadual a não licitação de serviços e de confiscar bens móveis ou imóveis. Ou seja, e aí, a gente vai ficar parado? O pessoal de Sergipe está sabendo disso? Cuba Livre. Então... Fim da propriedade. Vou citar enquanto a Ana Paula estava falando. Você precisa trazer a chapa. Primeiro você precisa trazer a chapa e conversar com o mineiro lá. O pessoal de Minas está bravo com você. Não, já falei com ele aqui agora, já estamos alinhados aqui. Audiência. Os nossos clientes. Não pisa mais a nossa eu trago outros clientes. Nossa clientela está brava. Olha lá, ó. Olha lá, turma. A chapa. Isso aí foi condição de entrevistado. É entrevista de empresa. Manda lá que a Ana Paula tá enquanto a Ana Paula estava falando aqui, eu tive um clique aqui numa comparação, um paralelo interessante.
que, por exemplo, para você ver a diferença do empoderamento cidadão nos Estados Unidos com o Brasil, quantidade de assinaturas necessárias para instigar, autorizar um processo de eleição fora de época para um governador de estado, como é o caso do Gavin Newsom na Califórnia, é, de acordo com a lei, mais ou menos 1,5 milhão de assinaturas. Já tem mais de 2 milhões. Aqui no Brasil, Caio Coppola fez o abaixo-assinado dele, já está quase em 2 milhões de assinaturas e 3 milhões, quase 3 milhões de assinaturas e provavelmente vai dar em nada. Então fica bem claro a diferença, né, da participação cidadã efetiva no processo político nos Estados Unidos e aqui. Caso o Coppola tem mais assinaturas que o que foi necessário para botar um governador na corda bamba lá. Só para mostrar a diferença. O careca foi lá, você vê que ele foi buscar a Lei de Segurança Nacional, LSN, o cara foi buscar lá atrás o negócio. Eu só tô constatando, Emílio, só tô constatando. E tem lá o Senado, é 80 caras, é o clube do charuto. Sim. Lá é o Blue Label. Lá é o Blue Label e o charuto. Não entra Red Label. Sobre isso que entra lá. Não entra Red Label lá. Vai com a vodquinha Natasha tomar lá. Foi com a Natasha lá do Ana Paula, foi o clube do Blue Label do charuto que se rebelou contra o Ernesto Araújo. Eu queria a tua opinião. Acabou de ser oficialmente anunciada. Não sei se ele já foi exonerado em diário oficial, mas ele já tá fora. Tchau, querido. Mas o fato é o seguinte... Não foi confirmado ainda pelo governo. Quem deu foi o Globo. Então, já começou. O Globo. Vai desmentir daqui a pouco. Mas se for o caso, caso se confirme a demissão de Ernesto Araújo, como tudo indica, queria te perguntar o que isso representa no realinhamento da política externa brasileira e queria te perguntar de modo geral a relação com a China, né? Porque o que precipitou essa demissão dele foi a altercação que ele teve com a senadora Cátia Abreu em relação ao 5G, que é mais um tentáculo do Partido Comunista Chinês tentando nesse projeto de hegemonia global que eles têm e só não vê quem não quer. Então, pergunta bem feita. Queria tua opinião em relação a isso. Bem feita e bem eloquente. Marinho, eu acho que assim, a gente, o Ernesto Araújo, o ministro, ele vinha fazendo um trabalho importante, né? Vem fazendo, a gente não sabe ainda, né? Não é oficial se ele foi exonerado ou não, mas muita gente falava, mas o ministro Ernesto Araújo é de uma ala ideológica, né? Esse foi o nome que a imprensa quis dar para uma certa ala do governo. E essa ala era muito alinhada, por exemplo, com o governo do Donald Trump, que tinha uma ideologia parecida aí com a do governo do Jair Bolsonaro. Só que troca o governo americano, entra Joe Biden, entra aí um secretário especial para assuntos climáticos, que é o ex-candidato presidencial John Kerry. E em fevereiro, dia 16, 17 de fevereiro, se eu não me engano, eles tiveram uma reunião, o ministro Ernesto Araújo, o Ricardo Salles e o secretário para Assuntos Especiais do Clima, John Kerry. O John Kerry, que é obviamente alinhadíssimo aí à ala ideológica mais à esquerda, mais radical do Partido Democrata, ele foi ao Twitter e elogiou e rasgou elogios ao ministro Ernesto Araújo e ao ministro Ricardo Salles, dizendo da importância que foi a reunião, quão produtiva foi a reunião, que o Brasil está alinhado com as preocupações climáticas no mundo. Ou seja, era para se esperar o quê? Um silêncio, né? Não deu em nada, mas a gente viu um secretário especial de um governo que teoricamente entra contra uma linha ideológica do governo brasileiro e esse secretário rasga elogios para o ministro Ernesto Araújo e Ricardo Salles. Então, é falácia que o Ernesto Araújo não estava trabalhando de uma maneira produtiva. A gente vê que o que incomoda mesmo é exatamente isso, Marinho. A gente vê até dentro da administração Donald Trump, quando ele colocou várias pedras no caminho da China exatamente para atingir essa hegemonia global. Eu costumo falar muito daquela fábula de Esopo, né, onde os ratinhos estavam ali com medo do gato sempre vinha e comia um. Sempre vinha e comia um. Aí alguém falou, gente, alguém tem que colocar um guiso no pescoço desse gato para que quando o gato venha, a gente sabe que o gato está vindo e a gente se esconde. Ah, beleza, ideia maravilhosa. Mas quem é que vai colocar o guiso lá na cabeça do gato? Ninguém, né? Ninguém foi porque aquele rato seria comido.
E o que eu acho que Donald Trump fez foi exatamente isso. Ele colocou vários guizos em vários gatos, né? A OMS, a ONU, a União Europeia, os contratos comerciais aqui, o TTP, o antigo NAFTA, né? E a própria China. A gente viu que existia um acordo comercial sendo desenhado. A primeira fase foi assinada, inclusive, em janeiro de 2020, ali um pouco antes da pandemia estourar, exatamente por essas garras chinesas que entravam aqui, estão entrando ainda, estão aqui dentro dos Estados Unidos, como estão no Brasil também. E eu acho uma pena, se realmente confirmar a saída do ministro Ernesto Araújo, ele vinha desempenhando um papel importante e a gente viu que um secretário da administração aí ideologicamente oposta ao Jair Bolsonaro, elogiando a atuação do ministro numa reunião importantíssima para o futuro do Brasil e dos Estados Unidos, dessa relação que é muito importante. E tem um pequeno detalhe, né? Queria agradecer a Ana Paula. Obrigado. Não, chapa. Primeiro a chapa, aí você fala o que você quiser. Aí vai ser o programa da chapa. Deixa meu menino. Não é que eu tô atrasado, aí depois os caras brigam comigo. É o seguinte, Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. A Ana Paula continua com o curso, né? Cursology.com.br, Ana Paula Henkel dando essa colher de chá. São 6 horas da manhã na Califa. E olha como ela está linda, simpática e como ela fala bem. Ana Paula participou aqui com a gente. Casagrande, você quer desejar uma... Você sabe, né? Quero desejar boa sorte, né, para Ana Paula e para ela ser menos desse jeito, né? Muito bem, muito obrigado. Ana Paula, obrigado pela colher de chá. Meninos, boa semana para todos nós. Obrigado, valeu, um beijo para você.